Bom dia, rapaziada, bora para mais um pré-jogo aqui no canal do Estrelas Conduz. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. Para quem não me conhece, eu sou o Iverson Santos e aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro, esse aqui, 9 horas da manhã. O segundo entrando sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Mas vocês já sabem, né? Em dias de jogos do Botafogo, este conteúdo aqui, o nosso primeiro, 9 da manhã, entra sempre o nosso pré-jogo e quando termina a partida, a gente entra aqui ao vivo numa live pós-jogo que hoje vai começar 10 horas da noite em ponto, lembrando que o jogo é 8, então quando terminar a partida, 10 da noite em ponto, estaremos aqui ao vivo, a equipe do canal do Estrelas Conduz, Igor Santos, Rafael Cardoso, Matheus Pacheco, se Deus quiser, para a gente repercutir, para a gente analisar, falar sobre o que foi o jogo. Então aguardo vocês na live mais tarde, pós-jogo, 10 horas da noite. Se pintar alguma coisa extraordinária durante o dia, durante a tarde, por volta de 4 da tarde, um pouquinho antes das 5, eu volto aqui, subo um vídeo para vocês. Mas se não acontecer nada de extraordinário, a gente só volta aqui mesmo na live pós-jogo. Eu tô falando isso porque tem que lembrar vocês, né, que o Patrick de Paula já é reforço do Botafogo praticamente. Botafogo e Palmeiras chegaram ali aos detalhes. O Patrick de Paula já é aguardado hoje, na segunda-feira, para realizar exames médicos lá no estádio Newton Santos. Tem a situação também do Luiz Oyama. O Mirassol foi eliminado do Campeonato Paulista. O Luiz Oyama também é aguardado a partir de hoje, segunda-feira. Tem a situação também do Vitor Sá, que deve estar chegando por volta de quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Tem a situação do treinador também, Luiz Castro, que deve estar chegando no máximo até quinta-feira. Então temos aí notícias que podem pipocar a qualquer momento. Então, se pintar alguma coisa extraordinária, anúncio de reforço ou algumas situações dessas aqui acabarem se atualizando, aí eu volto num vídeo aqui lá para as 4 horas da tarde, aí depois a gente volta também na live pós-jogo que vai começar 10 horas da noite. Agora sim, vamos falar sobre a partida de logo mais. Nesta segunda-feira, o Botafogo recebe a equipe do Fluminense no estádio Newton Santos, jogo 8 horas da noite pela primeira semifinal do Carioca, e as equipes se encontram em momentos diferentes, né? Ambas as equipes aí terão desfalques importantes, vou falar sobre isso daqui a pouco. O Botafogo tem desfalques, o Fluminense também tem desfalques importantes para a partida de logo mais. Do lado do Botafogo, contudo, né, as chances aí de novidades também na escalação. Mais para frente aqui no vídeo eu vou trazer a escalação, a provável escalação do Botafogo. Teremos novidades nessa situação. Já o Fluminense deve apresentar uma escalação ali com jogadores que vinham disputando a Libertadores, mas o Fluminense também tem desfalques importantes que já eu passo. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Botafogo, porque é o seguinte: a campanha do Botafogo nessa Taça Guanabara, neste campeonato carioca até aqui, é uma atuação ali, uma campanha nada sensacional, mas apresentou ali uma solidez, né, necessária para o início de temporada. Em 11 jogos pela Taça Guanabara, o Botafogo acumulou 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tendo encerrado a primeira etapa em 4º lugar. Porém, no primeiro clássico, o vovô, já enfrentamos o Fluminense um tempinho atrás, na demissão lá do Anderson Moreira e tudo mais. E nesse primeiro clássico de 2022, nesse clássico o vovô, né, entre as duas equipes, o Botafogo perdeu por 2-1. E o Lúcio Flávio hoje não poderá contar com o Gatito Fernandes, o técnico da seleção paraguaia. A seleção paraguaia não liberou, então o Gatito Fernandes está fora dos 2 jogos, o de hoje e o de domingo. Mas tem novidades aqui também no banco de reservas. O zagueiro Klaus e o Vinícius Lopes, atacante, estarão no banco, foram relacionados pela primeira vez. Lembrando que o zagueiro se machucou ali logo no início ali da pré-temporada, assim que eles chegaram, assim como o Vinícius Lopes também. Então os dois aí são relacionados pela primeira vez, ficarão no banco de reservas.
beleza? E tem a situação aqui também do zagueiro Felipe Sampaio, que veio aí da segunda divisão da França. O Felipe Sampaio também fica à disposição, deu tempo de inscrever o zagueiro. O Piazon a gente não conseguiu inscrever, mas o Felipe Sampaio foi inscrito, já foi relacionado para a partida e talvez já deverá ser o titular do Botafogo hoje, mas daqui a pouco eu passo a escalação para vocês, tá bom? E o Botafogo tem um desfalque importante, o zagueiro Joel Carli tá fora da partida de hoje por problemas ali físicos, né? Então o Joel Carli foi poupado, por isso que talvez aí tenhamos já o Felipe Sampaio como titular. Já o Fluminense também começou embalado ali no Campeonato Carioca, começou embalado pra caramba, o time conquistou 10 vitórias ali no comando do Abel, levou o título da Taça Guanabara, além de ter vencido todos os clássicos dessa etapa. O Fluminense venceu todos os clássicos até aqui no Campeonato Carioca, ainda que o momento não seja tão bom pela eliminação na Libertadores, o retrospecto contra o Botafogo transmite uma certa tranquilidade para o tricolor, e agora, né, o Fluminense está apenas em uma competição e o Abel Braga poderá utilizar os jogadores que ele vinha utilizando na Libertadores neste Campeonato Carioca, beleza? Só que o Fluminense tem desfalques importantes aqui, ó, prestem atenção. Fred tá fora, Davi Duarte também tá fora, o zagueiro, ainda estão ali em transição e vão desfalcar o Fluminense hoje, além de o Luiz Henrique, o jogadorzinho que é chato ali, né, o pontinha do Fluminense, que tá sendo vendido aí. O Luiz Henrique tá fora da partida de hoje também, além do Felipe Melo. O Felipe Melo também está fora. Todos esses aí são desfalques do Fluminense para a partida de hoje. Então, se a gente pegar Fred, Davi Duarte, Luiz Henrique, Felipe Melo, praticamente aqui, todos os jogadores ali, digamos assim, titulares dessa equipe do Fluminense, e perder Luiz Henrique, principalmente o Felipe Melo, a equipe do Fluminense vai sentir bastante o golpe. Mas é o tempo de você deixar o seu like, se inscrever no canal se estiver aqui pela primeira vez. Você vai ativar o sino aqui embaixo, vai receber todas as notificações aqui do canal quando subir vídeo, para não perder nada do que acontece no Botafogo. Aí eu já volto na segunda parte para a gente finalizar. Vou passar para vocês aonde assistir o jogo, a arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar. Ô Iverson, aonde assistir o jogo, aonde assistir essa partida? O mesmo esquema. Pay-per-view do Campeonato Carioca, você que tem a sua TV a cabo por assinatura, comprou o pacote, poderá assistir tranquilo e calmo, feito água de poço. Apita o jogo de hoje, ele mesmo, esse cidadão aí da foto, Graziane Maciel Rocha. E os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Rosa Exposito. Esse Graziane Maciel Rocha é o mesmo árbitro que apitou Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos, não deu uma penalidade pra gente, a bola bateu na mão do Pedro, depois o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, deu uma entrada criminosa no Chay e ele também não expulsou o jogador, a torcida tacou coisas ali na cabeça dele quando descia pro vestiário, é esse mesmo árbitro que vai apitar, o cara faz um monte de lambança e o prêmio dele é apitar um outro clássico do Botafogo dentro da nossa casa. Isso pode até ser arriscado para a própria segurança do árbitro, mas é isso, a Ferg mais uma vez aí colocando todo mundo em risco. O Botafogo corre risco com essa arbitragem, ele já prejudicou o Fluminense aí uma vez contra o Resende, o Fluminense também afastou, fez de tudo para afastar ele, o Fluminense também não gosta muito dele não, e você coloca um cara desse na arbitragem, num jogo importante desse, você coloca até o árbitro em risco, porque qualquer falha dele, a gente sabe como é que vai ser a recepção da torcida do Botafogo mais uma vez. Outra brincadeira aqui com a nossa cara é que no VAR,
A dupla do VAR hoje é o Rodrigo Carvalhais e Rodrigues Nunes de Sá. Este Rodrigo Nunes de Sá aqui é o mesmo também que estava no VAR neste mesmo jogo aí do Flamengo que eu acabei de falar. Aquela penalidade ali, a bola bateu na mão do Pedro, o VAR nem chamou o árbitro lá, então é o mesmo VAR também, esse Rodrigo aqui Nunes de Sá. Para a gente finalizar, para a gente fechar, vamos aqui a provável escalação do Botafogo, que deve ter novidades. Então vamos aqui a provável escalação para a gente finalizar. Diego Loureiro no gol, porque o Gatito está fora nos 2 jogos. Vamos ter que ir com o Loureiro. Daniel Borges na lateral direita. A dupla de zaga hoje deve ser formada por Felipe Sampaio, pela primeira vez relacionado. Já deverá ser o titular. Joel Carli está fora do jogo de hoje. Felipe, que veio do futebol da França. E é um reforço aí para a Série A. A gente pede a Deus também para não acontecer nada com esse cara, que a gente precisa desses reforços aí para o brasileiro. Ao lado dele, Canu, e na lateral esquerda, Jonathan Silva. Meio de campo hoje deve ter Barreto, Kaique ou Breno e o Chay. Luiz Fernando, Erisson, Riquelme ou Matheus Nascimento, beleza? Mas a minha escalação deve ser o seguinte: Loureiro, Daniel Borges, Felipe Sampaio, Canu, Jonathan Silva. Barreto, Breno e Chay, Luiz Fernando, Erisson e Matheus Nascimento. Essa é o que eu estou especulando. Acho que esse deve ser o provável Botafogo para entrar em campo logo mais. Boa sorte ao Glorioso, boa sorte ao Lúcio Flávio, técnico interino. Vai para mais um desafio. O técnico principal, Luiz Castro, deve estar chegando aí nos próximos dias, no máximo até quinta-feira. E vamos aguardar para ver o que acontece no segundo jogo também, que será domingo, dia 27. Será que vai ter um auxiliar do Luiz Castro já comandando a equipe? Será que o próprio Luiz Castro já vai para o Maracanã no segundo jogo? São detalhes que a gente vai saber também durante essa semana. Então, mais tarde, terminou o jogo, corre para cá, 10 da noite, estaremos aqui ao vivo na live pós-jogo. Aí a gente conversa sobre isso tudo melhor. E se pintar alguma coisa extraordinária, eu subo um vídeo aqui hoje ainda, por volta das 4 horas da tarde. Deixa o sininho ativado aí. Se chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, fortaleça o seu like. Forão, gosto mais de você do que de mim.